Todos nós temos pessoas que admiramos, seja um profissional, um amigo ou um artista. Mas muita gente passa do limite da admiração para o fanatismo. E aí é que a situação se torna complicada e muitas vezes muito séria. Sobre esse assunto, vamos falar com a psicóloga Márcia Ticchi, que está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Obrigada pela sua presença aqui nesse feriadão chuvoso. É sempre um prazer. Bom, vamos falar desse assunto que é muito importante, a gente vê muito por aí, né? Quando que a admiração passa a ser um fanatismo? Pois é, ser fã é uma maneira tão comum da gente comentar, né? Que eu sou fã de alguém, você é fã de outros, ou artistas, ou cantores, ou até escritores, pessoas né? próximas. Enquanto o ser fã tem a ver com admiração, com aplauso, perfeito, porque agrega um valor à vida da gente. Agora, quando passa desse limite e chega ao fanatismo, se torna um problema. Porque o fanatismo, ele tira você da tua vida real. Você entra numa vida idealizada por aquela pessoa que às vezes pode estar próxima, como você falou, aí a gente entra numa questãozinha da inveja, que não é o tema de hoje do nosso bate-papo, mas da idealização de quem está longe, isso é muito grave, porque te tira da vida real. E nós temos que estar sempre com os pés bem calcados no chão para que a gente trabalhe a vida da gente de uma maneira construtiva. Se você idealiza e vive a vida do outro, você não está construindo nada para você. Sem dúvida. E normalmente acontece na adolescência ou não tem nada a ver, Márcia? Não, tem tudo a ver. Todos nós, enquanto adolescentes, tivemos nossos ídolos. Podemos não nos descabelar, chorar, mas é uma idade que é importante ter ídolo. Ídolos do bem. Eu concordo até que a idolatria hoje, ela perdeu um pouco o sentido do bem, da construção, porque nós temos muitos ídolos de papel. Sim. E isso se torna um perigo, né? Aí vem muito o papel dos pais na educação, na formação do filho, de apresentar verdadeiros ídolos. Para o adolescente curtir, às vezes imitar, no trejeito, na roupa, no modismo. Tudo bem enquanto adolescência, porque a personalidade está se formando. Tá, e esse imitar não é perigoso? Porque às vezes a gente pode ter um astro aí que usa drogas, que tem costumes errados, e aí o adolescente vai se inspirar, vai copiar. É por isso que eu falei que o papel dos pais no acompanhamento dessa descoberta de ídolos é muito importante. Nós temos ídolos positivos e negativos, sim, né? Sim. E como eu acabei de falar, hoje em dia isso está muito mesclado, mesmo porque a mídia enaltece, a mídia, não digo a televisão, nós mesmas, as mídias sociais, levantam bolas que a gente nunca sabe até que ponto aquilo é verdadeiro, é bom. Então, precisa sim, hoje precisa de uma pesquisa, um acompanhamento. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha um discurso de que os pais precisavam respeitar 100% a privacidade do filho adolescente. Hoje esse discurso caiu por terra. Até por conta da internet, o pai precisa compartilhar da vida desse filho, até para dar esse balanceamento do que é construtivo e do que é destrutivo. Sem dúvida. Márcia, vamos dar uma olhadinha, porque a nossa equipe acompanhou um show do Luan Santana, que tem várias fãs desse tipo que a gente está falando, e adolescentes também. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A cadeira de praia é a cama improvisada e o piquenique no meio da fila é o jeitinho para não deixar de comer. A gente chegou ontem, era 3 horas da tarde. Maior chuva, 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 chuva. E eles não deixaram a gente ficar aqui dentro, a gente teve que ficar lá fora. Na chuva, no sol, na ventania. Cada show, cada coisa que eu faço por ele é, sei lá, indescritível. Chegamos aqui 2 horas, compramos comida, a gente vai no banheiro, reserva as meninas, uma vai, outra volta. E é isso, né? Tudo vale a pena? Com certeza, pelo Luan Santana, sim. Mas essas são só algumas das loucuras que essas meninas fazem para ficar pertinho do cantor Luan Santana, ídolo que arrasta multidões desesperadas. Vou tentar jogar, ver se ele recebe com tanto carinho. E tem um cartãozinho também que eu vou jogar. Mas é um coração grande, né?
Enorme, mulher, enorme. Isso aqui não, nem se compara ao tamanho do amor que eu sinto por ele. E coisa de fã é assim mesmo. Até na fila a emoção já está aflorada. Essa mulherada chegou aqui bem cedo e está super ansiosa. É uma emoção que começa antes mesmo do show começar. Não é mesmo, meninas? Tá todo mundo emocionado e ansioso aqui? Com certeza! As adolescentes dominam os shows e o ídolo está presente nas camisetas, nas faixas na cabeça e nos cartazes. Mas as mães vêm junto e mostram que não tem idade para ser fã. A gente tem que chegar às 5 da tarde, 4 da tarde, virar a noite, sair de madrugada, mas tem que trazer elas. Mas vocês aproveitam e curtem também. Com certeza, né? Vale a pena o esforço delas, de todas as mães. E a gente vai curtir o show, bem aproveitar bastante. Tenho 45 anos, tenho um filho da idade dele, eu amo ele como artista, sou fã das músicas dele, não gosto dele como homem, gosto como artista, sou fã mesmo. Michele veio com um noivo. Eles se conheceram como fãs do Luan Santana na internet. Ela conta que o cantor é inspiração e mudou a vida dela. Ele praticamente mudou a minha vida desde o começo da carreira dele com a música Meteoro, porque quando eu nasci eu tive complicações de respiração, eu nasci entre a vida e a morte e como ele disse nessa frase que eu falei, que só quem sonha consegue alcançar, ele praticamente mudou a minha vida nisso, ele fez que eu virasse uma pessoa melhor. Pouco antes do show, a nossa equipe conversou com o cantor, que falou sobre esse carinho das fãs. Isso me emociona muito, é uma coisa que, graças a Deus, está presente desde o início da minha carreira. A gente completa 10 anos de carreira ano que vem. E é muito bom ver a nossa música atingindo todas as idades, assim, a família toda. Eu acho que hoje a gente tem a prova disso aqui no show em Santos. E se depender de mim, eu vou continuar fazendo música para todo mundo. E quando ele sobe ao palco, pronto, os gritos e as lágrimas ficam incontroláveis. E assim, o show inteiro. As fãs enlouquecidas e, é claro, com o celular na mão para registrar todos os momentos pertinho do ídolo. Sensacional, showzaço, tem que curtir. Eu não sabia que eu ia ver daqui de perto. Nossa, essas são fãs mesmo, né, Márcia? Pois é, virar a noite lá. Pois é, e normalmente é do sexo oposto, não? Não E nesse necessariamente, caso a apesar gente de que vê, a maioria, né? A maioria. tudo, é verdade que tudo que é movimento de vida, a maioria é feminina, você pode reparar, tirando o futebol. Mas, enfim, eu acho que é válido, enquanto está ligado à alegria, à busca, à criatividade, à realização. Isso se torna um perigo, você vê aquela fã que falou que aproveitou a mensagem da música e colocou na vida dela. Isso é super outro positivo, casal né? muito legal que estava aproveitando o clima romântico da música para se beijar. Eu acho que essa interação, quando você traz admiração para a sua vida, perfeita. É saudável. É, né, é saudável. Agora, quando tem uma identificação, de repente, não vou dizer que é o caso, mas aquela menina do coração enorme que mandou um bilhete, de repente ela tem uma expectativa fantasiosa de que ao ler o bilhete ele pode se apaixonar e ela pode ter um romance com ele. Por que isso é ruim? Pela expectativa dela? Não, pela frustração. Sem dúvida. Porque o artista, a gente sabe, tem um limite de envolvimento, né? Com os seus fãs-clubes, com os seus fãs de uma maneira geral. E a recíproca nem sempre é na medida que o fã fanático espera. E essa falta, essa expectativa não realizada causa uma frustração, sim. E ela pode ficar sempre buscando, esperando empacar
a vida para ali. Essa admiração não permite um desenvolvimento pessoal, familiar, profissional. Aí elas estão uma noite, tudo bem, né? Para quem gosta, é suportável. Mas tem fãs que empacam a sua vida toda, abandonam trabalho, abandonam família, abandonam expectativas pessoais em nome de perseguir. É nessa fila que a gente sabe que está aí já pro show do Justin Bieber, que é em março. E já tem gente na fila agora. Você percebe? Valores como Natal, Ano Novo, vai passar na fila. Exatamente. Você percebe? É um abandono ídolo, né? Da própria história em nome de um fanatismo. Isso é muito perigoso. Porque o fanatismo pode levar a um sair de si. Né? Tem outros exemplos de fanáticos que matam seus ídolos na tentativa de ser importante para eles. Tem muitos filmes também que giram em torno desta... É outro também que tem uma caravana de fãs atrás. E do ponto de vista do artista, é muito gostoso. Qualquer um de nós, quando recebe um elogio no Facebook, se infla, né? E para o artista, essa é uma resposta do trabalho. Mas também tem o artista que estimula isso de uma maneira mais patológica, que não vive sem isso. Então, é um jogo... Que também, quando acaba a carreira, sofre com isso, porque aí já não tem mais essa resposta, Exatamente. Né? Então, tem que saber qual é o limite de um e qual é o limite do outro. Em se falando de adolescente, que é o tema da sua pergunta, da sua questão, os pais têm um papel muito importante. Isso agora, Márcia. A gente viu aí duas mães até na reportagem que estavam ali acompanhando, que a filha dormiu na fila e a mãe dormiu junto. Mas tem que ser assim? Será que os pais não têm que dar um break, dosar? Pois é, de repente, para essa mãe, uma noite foi o suficiente. Essa mãe não permitiria os meses. A gente não sabe, cada um tem o seu limite na educação. Mas teve uma outra mãe, que eu não me lembro exatamente o que ela falou, mas ela colocou um limite. O show, é legal, a gente aplaude e depois acabou. Sabe? E esse deve ser o papel dos pais. Deve ser o papel, de pôr o limite, né? Só que nós sabemos, Vanessa, que esses adolescentes, agora em torno de 15 anos, também tiveram os pais que ainda estão aprendendo a ser pais. São pais jovens. Ela mesma falou, eu tenho 40, 45 anos. Então, tem todo um amadurecimento neste papel. Até a mãe está ali curtindo também o show, Pois é, um amadurecimento neste papel, de pôr o limite, muitas vezes viver através do filho. Algo que ela queria que não foram satisfeitas, exatamente. E existe um tratamento, Márcia, a pessoa que chega num ponto que precisa se tratar? Eu acho que se a gente falar de tratamento, Vanessa, nós estamos falando de doença. Você está fazendo o seu papel aqui, discutindo isso e levando para o seu telespectador a possibilidade de refletir. Até onde eu permito, até onde eu libero. Eu acredito muito mais nesse papel educativo do que num tratamento, porque o tratamento seria em alguma situação de limite, né? Uma conversa é o ideal, então. É o ideal. Dentro de casa. Exatamente. Porque a gente viu que o maior exemplo realmente são os adolescentes, né? A gente não vê tanto isso com adultos, nem criança pequena. Apesar que tem muita criança também, Cúmplices de um Resgate, a novela da SBT, carrega também uma legião de fãs aí, que são um pouco menores até. Então, é muito o papel dos pais, né, nessa hora. Exatamente. É muito importante. E você está cumprindo o seu papel aqui. Então, tá bom. Márcia, muito isso obrigada. À discussão. Muito obrigada a você pela pelo sua convite. Presença, pelo nosso pela confiança. Obrigada, viu? Bom final de feriado para você. Obrigada, Boa tarde. igualmente.